bom dia. Sou o Thales e eu estou aqui com a minha mãe, a Camila, para a nossa entrevista sobre descendência. E eu queria perguntar para você, Camila, de onde a nossa família descendeu? De onde a gente veio? Por parte da minha mãe, da tua avó materna, da região norte da Itália, não sei exatamente a cidade. E por parte do meu pai, né, teu avô paterno, espanhóis e portugueses. Bom, e quanto aos seus pais? Eles sempre estiveram aqui no Brasil ou eles mesmos já vieram de outro lugar? Não, sempre eles são nascidos no Brasil. Os avós da minha mãe que vieram da Itália. Então, como foi a sua infância aqui no país? Comum. Só comum? Eu nasci e me criei na cidade de Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul, uma região bem fria, bem úmida, então tinha invernos bem rigorosos, verões bem quentes, né? Foi uma infância tranquila. Não tem muito o que falar então. Bom, então, ainda continuando nesse assunto. Como era a sua família? Minha família era composta pela minha mãe, o meu padrasto, com quem ela se casou quando eu tinha 2 anos de idade, então eu chamava ele de pai, né? Para mim, me criou como pai. Eu não tive convivência com meu pai sanguíneo, mas tive com toda a família dele. Então, meus avós, tios, primos, todos eu convivia. Moravam perto da minha casa, visitava com frequência. Mas na minha casa morava eu, minha mãe, meu padrasto e a minha avó materna. Bem, você viveu por uns bons anos. Então, você deve ter reparado alguma diferença entre a geração da sua época e a atual. Quais diferenças você notou? Eu acho que a principal delas, a popularização da internet, né? Quando eu era criança não tinha internet. Até tinha, mas somente em grandes empresas. Então a gente via televisão em horários pré-determinados, tinha o horário da programação infantil, não tinham canais de TV assim o tempo todo passando desenho. Até tinha alguma coisa a cabo, mas era custo bem elevado, então não era todas as famílias que tinham acesso. Então a gente brincava mais na rua, jogava bola, jogava vôlei, jogava futebol. Era comum a gente ficar na rua até tarde, principalmente no horário de verão, né? Que na nossa cidade só começava a anoitecer lá pelas 9 horas da noite, no horário de verão. Então, as férias a gente passava bastante na rua brincando, as crianças iam pra rua jogar bola, andar de bicicleta, né? Algo que hoje em dia é mais difícil, né? Devido à violência e à criminalidade, né? É mais difícil a gente deixar as crianças brincar livre na rua, assim. E a questão da internet. A internet eu só fui ter acesso, assim, à internet lá no ensino médio, na escola, né? Em casa a gente não tinha. Bom, e para finalizar então essa pequena entrevista, eu queria saber se você tem alguma história que você acha interessante de compartilhar com a gente aqui. Não sei dizer. Tem quando o nascimento do Thales. Thales, ele nasceu exatamente no dia previsto para o nascimento dele. E meu marido trabalhava com comunicação visual, né? Então nós morávamos em São José e ele foi fazer um trabalho em Florianópolis. Então quem já morou na região de Florianópolis sabe que tem bastante trânsito ali na questão da ponte, né? Na ligação da ilha com o continente. E eu ganharia o Thales num hospital que ficava na ilha, né? Então nós já estávamos com tudo combinado, com os padrinhos dele, para nos levar. Na época a gente não tinha carro. Aí bem no dia que o Thales resolveu nascer, que foi exatamente no dia marcado, meu marido tinha ido no período da manhã fazer um serviço lá na ilha, e eu estava no continente. Aí eu comecei a ter as contrações, né? O Thales nascer bem no horário do almoço. E o padrinho dele, que é quem nos levaria para o hospital, tinha um restaurante. Então aconteceu de eu estar quase ganhando o Thales, não consegui falar com meu marido porque ele estava sem celular, para variar. E o padrinho do Thales, que era que ia me levar para o hospital, não podia sair do restaurante porque era hora de almoço. Então eu quase tive ele em casa.